Olá pessoal, meu nome é Marcelo Ranudi, eu sou especialista imobiliário da XP e vou estar trazendo para vocês as novidades, as oportunidades, enfim, o que há de mais interessante no mercado imobiliário. Estamos aqui hoje com o Roberto Perrone, CEO da Brookfield, e com a Beatriz Kutaiti, a nossa editora de investimentos do Infomoney. Hoje vai ser uma gravação muito especial, a gente tem um monte de assuntos para conversar com essa empresa que está no Brasil há 120, né, Perrone? Desde 1899. Faz a conta para mim, por favor. 120 anos esse ano. 120 anos. 120 anos no Brasil. A gente diz que a gente já viu de tudo, mas se a gente já viu de tudo, imagine eles que estão aqui há 120 anos. Eu estou menos tempo que isso. O próprio IBCBR indica que a economia vem em recuperação, só que é uma recuperação lenta, incerta, com altos e baixos. Bom, a gente tem bastante coisa hoje pela frente, a gente quer saber a visão do Perrone sobre a economia, sobre o cenário imobiliário, onde estão as principais oportunidades e especialmente como é que ele está vendo aí essa retomada da economia brasileira. A gente está num momento, como o Ranudi falou, bem atípico, né? Com juros muito baixos, inflação sob controle, a gente está aí às vésperas do Banco Central cortando ainda mais a taxa Selic. E aí a gente queria te perguntar, Perrone, como é que vocês estão enxergando como empresa, como grupo, as oportunidades nesse momento? O Brasil, para vocês que viveram um ciclo já tão extenso aqui de Brasil, não só um, né, vários ciclos econômicos, como é que vocês estão enxergando o momento atual? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer Beatriz, Marcelo, o convite de participar desse programa. Mas falando da economia, a nossa visão de Brasil, né? Agora, a Brookfield está no Brasil, como o Marcelo falou, há 120 anos. Então, nós temos uma visão clara que o Brasil tem, ao longo de todos esses anos, sofrido altos e baixos, né? Então agora é um momento em que a gente está na fase de recuperação. Nós investimos no Brasil, nos últimos 5 anos, muito mais do que em outros anos em que a economia estava boa. Então a gente tem, por essa visão de Brasil, por esse conhecimento longo desse país, a gente sabe que os momentos de crise, você às vezes encontra as melhores oportunidades. Não que a gente deixe de investir nos momentos de economia mais forte, mas momentos de crise, realmente as oportunidades do Brasil são maiores. Se você acredita no Brasil, tem uma experiência, uma visão de longo prazo, eu acho que o Brasil é um país que se dá para se investir em todos os momentos. Nós continuamos investindo, investimos muito nesses últimos anos, continuamos investindo, temos uma intenção realmente de expandir os nossos negócios, diferentes segmentos. A gente está muito animado com essa virada que o Brasil está dando. Bom, se no momento de crise, obviamente, é que a gente encontra as boas oportunidades não faltaram então, né, Perrone? Não, realmente, né? Nos momentos que tinha pouca concorrência investindo, a gente procurou realmente se posicionar no mercado com ativos de alta qualidade. Nós montamos, nesses últimos anos, um portfólio de escritórios que é considerado o maior e melhor portfólio de edifícios chamados AAAs no Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro. E foi um momento que muitas das aquisições que a gente fez foi abaixo do custo de reposição. O que é isso? Você compra um prédio por um preço mais baixo do que se você fosse comprar um terreno e fazer ele do zero. Em alguns casos a gente chegou a pagar 40% de desconto em cima do custo de reposição. Então, sem contar que todos eles, eu conheço praticamente todos, eu diria todos, e sem contar que todos eles que nem adianta ter o custo de reposição, porque você não repõe esse terreno mais. Alguns deles são replicáveis, né? As localizações são absolutamente únicas, né? A gente aqui está em frente ao Shopping JK, Iguatemi. Nós temos 2 torres de escritórios em cima desse shopping. Quer dizer, é um shopping que não tem mais como se replicar e as torres de escritórios, consequentemente, também não são replicáveis. O prédio da Faria Lima 3.500. A sede de um dos grandes bancos do Brasil. Também é um prédio que a gente considera a melhor localização da Faria Lima, que é uma das melhores avenidas. Eu diria que é a melhor localização e o melhor prédio. Agora, como é que é o portfólio hoje? Conta pra gente, Perrone. Vocês têm shopping, vocês têm edifícios corporativos e também entraram em logística, né? O portfólio nosso de shoppings foi montado há muito tempo, né? O Rio Sul, por exemplo, foi um dos primeiros shoppings do Brasil. Então a gente já tem esse portfólio de shoppings de um período mais longo. A partir de 2012, a gente tomou a decisão também de montar um portfólio de escritórios. Porque a Brookfield ela é muito conhecida, talvez, pela incorporação de edifícios residenciais, que no caso hoje tem a empresa que faz isso, chama Tegra, né, que também é parte do grupo. O foco dela é comprar terreno, desenvolver o projeto e vender. Já eu falo sobre a Brookfield Properties, que é o DNA da empresa, que é imóveis para renda com uma visão de longo prazo.
Isso no Brasil a gente tinha só o portfólio de shoppings, não era atuante na parte de escritórios e outros segmentos. A partir de 2012 a gente começou a montar esse portfólio de escritório, que eu falei que é um dos maiores, a gente fez São Paulo e Rio. E no ano passado nós fizemos o primeiro investimento em galpões de logística. A gente comprou 2 parques logísticos que somam aproximadamente 200 mil metros quadrados. E eu vou dizer para você o seguinte, que o nosso pipeline de novos negócios, hoje o maior deles está realmente em galpões, em logística. A gente acredita que vai ter muitos projetos nesse segmento, em diferentes fases. A gente está olhando não só prédios prontos em operação para aquisição, parques logísticos já operando, como também comprar terreno para desenvolver a partir do zero. Eu acho que a gente vai viver um momento da economia que a gente jamais viu. Principalmente que afeta o mercado imobiliário, essa queda de juros, né? Isso é algo muito especial. Que a gente que vive de receita de aluguel e o valor do seu imóvel vem a partir do que a gente chama de cap rate, que está sempre diretamente vinculado aos juros, né? Do que a Selic é praticada. Então, não só por estar um momento de baixa de juros, mas como também tem uma previsão de estabilidade na baixa, o valor dos imóveis ainda não refletiram essa queda como um todo. Eles começaram a cair os cap rates, mas ainda tem espaço. Mas nos momentos de crescimento econômico, eu digo que o logístico é dos segmentos que mais efetivamente se aproveita do crescimento econômico, porque no Brasil, se a gente for olhar para trás, quantos anos tem o segmento logístico com profissionalização? É muito recente. É muito recente, sem dúvida. Então a gente ainda nem começou efetivamente. O mercado do Brasil inteiro é 2 cidades dos Estados Unidos. 2 cidades, isso que eu ia falar. Miami e Chicago já são maiores do que o mercado. Nós normalmente temos um gap em relação aos Estados Unidos, lógico, pela dimensão dos 2 países, mas no logístico é impressionante. Aí aproveitando também esse gancho, você falou que o pipeline está aí bem focado em galpões, né? Aí a gente está falando só no... Não que eu não vá continuar investindo nos outros segmentos. Certo, mas assim... Acho que tem uma oportunidade de crescer mais vigor nessa área. E aí a gente está falando do eixo Rio-São Paulo ou vocês também vão ter que buscar essas oportunidades em outros lugares? Não, nós estamos falando do eixo Rio-São Paulo. Antes de expandir. Mas quando a gente olha um portfólio, muitas vezes ele está espalhado pelo Brasil. Nós não temos nada contra estar investindo nesses outros estados, mas dentro de um todo que seja sempre com o maior foco Rio-São Paulo. A gente tem um problema de escala. Nós tínhamos 385 bilhões de dólares sob gestão. 2 semanas atrás a gente fez a aquisição da Oaktree, com isso somaram mais 120 bilhões. Então são mais de 500 bilhões de dólares sob gestão. O principal veículo de investimento do Brasil é um fundo de 15 bilhões de dólares. Então, se for investir 50 milhões de reais num galpão, numa determinada cidade do interior, que não comporta um crescimento, foge do escopo do fundo, porque realmente eu preciso ter escala para fazer sentido. Você vai ter um número infinito de ativos e para cuidar de tudo isso. E a energia é muito grande. Isso é um lado bom e um lado ruim, né? O ruim é porque muitas vezes você tem dificuldade de achar grandes deals, mas o lado bom é que você tem menos concorrência. Quando você tem um grande portfólio para ser adquirido, são quantos tem esse cheque para dar, né? Tem um número menor de preço. E com apetite para comprar em diferentes fases, né? Às vezes você tem um portfólio que tem um galpão, um terreno e um prédio pronto. E eu olho todos os segmentos, em todas as fases. E como é que a matriz, vamos falar claro aqui, os gringos estão sentindo esse momento do Brasil? Falando dos gringos, eu acho que os meus gringos são mais fáceis de lidar, porque eles conhecem o Brasil melhor do que qualquer outro, né? É verdade. A gente está falando aqui num momento também curioso, que a América Latina está num momento mais efervescente, né, politicamente. Isso, de alguma maneira, você acha que dá uma preocupada nesses estrangeiros? Ou justamente por eles terem essa vivência de Brasil, essa experiência, eles não se assustam com essas Será que eles já isolaram questões? um pouco o Brasil do resto da América do Sul? Isolaram. O Brasil, eles olham independente do resto da América do Sul, sem dúvida nenhuma. Agora, é lógico que esse tipo de turbulência sempre chama atenção, mas isso não inviabiliza investimento aqui de forma nenhuma. Esse medo injustificado não acontece quando a gente olha para Brookfield. Agora, a gente vê um número bem maior de investidores estrangeiros se voltando para o Brasil. Eles estão olhando com mais vontade o Brasil. A gente acredita que vai ter muito mais disputa por qualquer nova aquisição. E tem muita gente, até por outro lado, batendo na nossa porta para comprar nossos ativos, né? Então a gente tinha uma visão de investimento realmente de longo prazo, eu não tinha pressa nenhuma de vender, mas pode ser que a gente venha a fazer alguma venda mais cedo de alguns ativos, porque realmente a procura está muito grande.
Há um mês, este resort, por exemplo, dobrou o número de apartamentos. A expectativa é de 100% de ocupação também nas festas de fim de ano. Eu acho que não tem segmento no Brasil hoje que tenha sofrido e que ainda está sofrendo tanto quanto os hotéis. E a Brookfield tem uma vocação forte hoteleira fora do Brasil. É mais recente essa vocação da Brookfield no setor de hotéis, mas está indo muito bem. A Brookfield tem investido Vocês bastante. estão pensando em olhar hotéis no Brasil? Porque até agora vocês não fizeram nenhuma. Nós não fizemos nenhum deal de hotel no Brasil, mas nós estamos olhando. Estamos olhando. Com cautela. Eu estou pegando o gancho da tua própria conversa, dizendo que quando... Não, estamos olhando outros oportunidade, segmentos. A gente olhou hotel, a gente está olhando, mas assim, sem ainda nada definido. Chegou a olhar o que a gente chama de multifamily, que seria um apartamento para renda. Nos Estados Unidos a gente tem 60 mil apartamentos. E essas grandes oportunidades, você acha que estão mais aqui em São Paulo ou já estão mais no Rio? A gente falou no começo do programa sobre a retomada lá do Estado. Dentro do nosso estilo, né, de ter um movimento contrário ao mercado como um todo, a gente fez um grande investimento agora em fevereiro no Rio de Janeiro. Né? Nós fizemos uma transação em que eu vendi 2 prédios e 20% de um prédio para o BizFund e compramos 5 prédios deles. Um dos prédios que a gente comprou, que é um prédio que estava quase todo vago, só tinha 20% ocupado, é a Torre Almirante, no Rio de Janeiro, que é um dos melhores prédios do Rio. Espetacular. Mas está vazio e temos o desafio de alugar. É um prédio muito grande. E a gente acredita. Nós colocamos, quando a gente fez essa compra, uma previsão de que vai levar algum tempo para alugar. O Rio demora mais para se recuperar em relação ao São Paulo, mas fizemos uma aposta forte. Mas, mais uma vez, acho que a tua aposta está certa, porque o mercado qualidade de óleo e gás... e localização excelente. O mercado de óleo e gás bombando como nunca imaginou-se tão cedo, número 1. Resultados da Petrobras surpreendentes, né? Esse mercado realmente está voltando com muita força no Rio de Janeiro e, obviamente, esse mercado procura prédios qualificados. Estamos falando de leilões com potencial de 100 bilhões, né? Então, sem dúvida nenhuma, isso vai movimentar a economia do Rio de Janeiro. Eu acho que esse movimento que a gente está sentindo no mercado financeiro, da migração do dinheiro da renda fixa, da poupança para os fundos imobiliários, que tem realmente agitado muito o nosso mercado, ainda não chegou na economia como um todo. Mas é uma onda que está vindo, quer dizer, já dá para ver, não precisa nem binóculo, já dá para ver a olho nu. Tivemos revisão de vários bancos, da projeção do PIB para cima. Alguns deles, depois de 3 anos revisando para baixo, passaram a revisar para cima. Em termos de vacância, já dá para ver uma melhora substancial, você acha, no São setor? Paulo, uma melhora muito Brutal. substancial. Muito, muito forte. Quem está procurando 20 mil metros na cidade de São Paulo já tem uma dificuldade enorme para achar. Tem 2, 3 prédios no máximo que teriam esse espaço. Realmente a vacância diminuiu muito e já os preços começaram a subir. As revisionais já têm sido para cima. Já começou a ter revisionado. Nosso portfólio a gente conseguiu revisionar para cima já no ano passado. Os prédios mais bem localizados. E agora está se refletindo também para outros mercados. Vocês têm um portfólio incrível aqui na região da Chucre e Zaidan. Que há um ano atrás, todo mundo olhava, 1 ano e meio atrás, todo mundo olhava e falava, puta, isso vai demorar 5 anos para poder ocupar. WT Morumbi já está praticamente... Na WT Morumbi, nós alugamos talvez no pior ano, que foi 2017. A gente alugou em um ano o prédio todo. Foram mais de 51 mil metros de locação. Foi em 2017. O ano passado a gente estava praticamente sem vacância. Agora compramos novos prédios e foi entregue também o 17.007 Nações, na parte mais extrema sul da Marginal Pinheiros, em que a Nestlé alugou 1/3 do prédio. Foi um grande inquilino no âncora. Nós já estamos com o prédio praticamente todo alugado. São mais de 60 mil metros. É incrível. Esse ano. É incrível. Então, realmente, a aposta em qualidade é um mantra, né? É um mantra, qualidade e localização. E realmente apostar num empreendimento, muitas vezes, no mercado ruim. Esse empreendimento, o 17.007 Nações, ele fica na parte mais extrema sul da Marginal Pinheiros, próximo da Ponte João Dias. Lá passa o trem CPTM, em frente, o CPTM em frente. Por uma coincidência, tem uma estação de trem a cada 1,5 km na linha da CPTM. E lá tinham 3 km de uma para outra, e o prédio ficava bem no 1,5 km. Então, nós sugerimos para o Estado fazer uma estação de trem, a gente doaria o terreno, como eles não tinham verba, a gente está construindo essa estação e vai doar para o governo do Estado. Para a cidade e retorna de alguma forma para a gente, porque sem dúvida nenhuma se tem uma estação de trem
dentro do seu E uma laje de 2.000 metros. Então, meio que quem comprou, comprou. Quem não comprou agora não vai achar mais AAA aqui em São Paulo. Vai achar. Mas vai pagar caro. Não, cara, vai pagar o preço que se reflete nas condições econômicas do país. Não diria caro, não. Tem gente que está pagando o que eles estão chamando de caro e vai ganhar dinheiro. Mas assim... Aí tem gente que falou, mas pagou muito caro, pagou mais de 30 mil metros, mas está rendendo 7% ao ano, pô, é ótimo. Mas a gente não imaginava... Mudou, tudo está mudando, é muito rápido. Pois é, pegando o teu gancho, a gente não imaginava que o eixo da Shukri Zaidan fosse receber o volume de benfeitorias de viário, com a qualidade de viário que recebeu, né, com a estação de metrô. E acabou virando... vai ficar pronto mais uma estação, então está em obra agora, que vai ligar direto ao aeroporto de Congonhas, você vai estar em 10 minutos no aeroporto, isso é maravilhoso. E as empresas compraram aquele endereço, hoje da região da Marginal, um dos endereços mais importantes, todas multinacionais, empresas brasileiras de primeira linha. Grandes ocupantes. E aquilo que na hora do almoço é um formigueiro, é uma delícia ver aquele movimento. Pra quem tá de fora é ótimo. É uma delícia ver aquele Eu como usuário, atravessar a rua, ir pro shopping, almoçar, voltar, você vê aquele movimento, eu adoro isso. Perrone, e assim, se você pudesse hoje falar, olha, qual é o nosso risco eminente, ou qual o risco que o Brasil teria, se a gente pudesse largar esse otimismo todo nosso aqui por alguns minutos, alguns segundos, e de vez em quando dar aquele eu diria até, vamos dizer, falando do otimismo, né, do Brasil, do nosso mercado, acho que talvez o risco seja esse, não largar o otimismo, o excesso de otimismo, vira uma euforia e aí as pessoas começam a investir em algo que não deveriam, ou começa até pelo dinheiro em abundância, a pressão para se gastar, para se investir, para gerar resultado, faz que muitas vezes você tenha sentido essa pressão e invista em algo que não deve, que não é o momento adequado, ou que não é o produto adequado para o perfil do seu cotista, do seu investidor, de quem espera esse retorno. A gente viu no passado essa euforia, a gente comprando terreno onde todo mundo achava que ia dar certo, deu durante alguns anos, depois não deu mais. Então acho que talvez o risco é essa euforia. O risco... Ainda não existe euforia, mas ela... o risco é se tornar euforia, esse momento e achar que o mundo vai acabar amanhã, vamos gastar, vamos fazer. E o que eu falei no começo... Vamos surfar onda, aquela famosa... O que eu falei no começo da minha experiência de Brookfield, que eu acho que ela pratica no mundo inteiro. Ter paciência, aguardar o momento adequado para o investimento, e se você realmente está vendo que os preços estão fora da realidade, guarda. E o brasileiro está aprendendo agora as duras penas que tem que tomar mais risco, né? Quer dizer, ele que sempre foi muito apegado também a imóvel, a renda fixa, por isso que está tendo essa demanda também tão alta para os fundos imobiliários, que é um meio termo aí, né? Da renda variável para renda fixa, sem né? dúvida. E é um veículo extraordinário de investimento de fundo imobiliário. Eu sou muito fã de fundo imobiliário. Eu digo que é a forma mais democrática de você dar acesso ao imóvel a qualquer cidadão. Nenhuma. Você imagina, alguém que comprou R$1.000 de cota, ele passa aqui e fala assim, olha, eu sou dono de um pedacinho daquele prédio. Né? E não precisa se preocupar se está vazio ou se está dando um vazamento. Ou se o inquilino vai sair, se vai entrar outro. O inquilino não pagou o condomínio. Não tem dor de cabeça, sem dúvida. E, assim, ou ter que reformar quando o inquilino sai, né? E por incrível que pareça, né, mais uma coisa brasileira, não existe nenhum outro lugar no mundo onde você compre cotas de fundo imobiliário pelos preços que você paga no Brasil. Né? Se você quiser nos Estados Unidos entrar num grande fundo imobiliário, você não consegue com R$100 comprar uma cota, você não consegue entrar. Né? Então, eu acho que a gente conseguiu, até pelo nosso tamanho, pela nossa humildade de país no momento difícil que estávamos... E a gente sempre é mais criativo, né? É mais criativo, conseguiu realmente tornar o fundo imobiliário acessível a qualquer um. Sem dúvida. Né? Outro dia, eu conto sempre essa história. Outro dia eu estava vindo aqui para a XP com aliás, saindo da Brookfield, vindo para cá com uma motorista, uma senhora, num Uber, e ela chegou para mim e falou assim, o senhor trabalha na XP? Que eu vi que o endereço aqui é da XP. Eu falei, trabalho, assim. Olha, eu preciso dizer pro senhor, meu pai é apaixonado por esse negócio de fundo imobiliário. Ele pegou o dinheirinho que ele tinha lá para comprar uma lojinha e comprou o fundo imobiliário. Eu falei, me dá o nome do teu pai aqui, eu preciso telefonar para ele. Isso é uma coisa que eu vou contar todas as vezes que eu tiver a oportunidade. Sabe que demais. E como eu sou da área também, tem muita gente me ligando perguntar de fundo imobiliário. Tem filhos de amigo meu que estão lá com R$5.000. Botando em fundo imobiliário.
imobiliário. Meu pai falou para te ligar, e aí bate um papo, aí a gente explica. Antigamente a molecada esperava ter um pouquinho de dinheiro para comprar o primeiro apartamento. Agora ele pode investir melhor do que comprando um apartamento. Agora eles não compram nem carro, né? Não compram nem carro, exatamente. Antigamente era o carro. Mais alguma coisa, Perrone, que você gostaria de falar? Alguma mensagem sua, pessoal, pro... Assim, eu acho que o Brasil está num momento que a gente sempre está preocupado, tem muita turbulência política ainda, muita, como você disse, muita fofoca, mas nós acreditamos muito no país. Eu acho que o mercado imobiliário tem visão de longo prazo. Eu acho que o Brasil é sempre um bom negócio. Você precisa ter visão de longo prazo, você tem que tomar cuidado também para não se alavancar demais e ter que pagar uma dívida no momento em que a economia está ruim, ou no momento em que o dólar está numa taxa errada, ou que a taxa de juros ficou muito alta. Mas nós somos otimistas, a gente continua apostando muito no Brasil. Investimos no momento de crise, hoje já estamos colhendo os frutos e pretendemos continuar nessa mesma toada. Sem dúvida nenhuma, é um país para o mercado imobiliário bastante interessante. A gente está falando de fundos imobiliários e como sendo um veículo democrático de investimento no mercado imobiliário. Mas é essa a única forma de alguém investir hoje no mercado imobiliário? Quer dizer, de repente agora é só fundo imobiliário ou existem outras formas e a gente aqui está talvez deixando escapar? Não, eu comentei aqui que o fundo imobiliário eu acho que é uma alternativa de investimento muito interessante, porque você vai investir em imóveis de alta qualidade sem precisar ter um grande volume de poupança, de dinheiro. Mas o interessante é notar, aquela forma antiga de você comprar um conjuntinho comercial, comprar um apartamento para alugar, ela vai competir com o fundo imobiliário. Eu acho que o fundo imobiliário é interessante porque você não precisa administrar aquele imóvel. Se ele ficar vazio, você não vai ter que ficar pagando o condomínio do seu bolso todo mês. Quando o inquilino sair, você tem que fazer uma reforma. E o importante, eu acho que fundamental, quem vai comprar um fundo imobiliário, olhar o que é um fundo imobiliário. É um pedaço de um imóvel ou é um pedaço de um portfólio de imóveis. Então, para quem falar, mas eu sou leigo, eu não sei o que eu faço. Não, olha cada imóvel do portfólio. Você vai lá, tem o endereço, todos os fundos têm lá o endereço, por quanto está alugado, quem é o inquilino, qual é a qualidade do imóvel. Se você não puder entrar, pelo menos você pode passar em frente, olhar, ver realmente se o prédio é um prédio que você gosta, é um prédio que você tiver algum problema. Então, o lastro do imóvel é fundamental. Tem muita gente que olha o fundo imobiliário, vou investir nesse porque o yield é 9% ao ano, esse outro aqui é só 6%. Às vezes tem um motivo porque um é 9%. Um é 9% porque o prédio é muito ruim, tem uma tendência de ele se deteriorar rapidamente e depois o inquilino sair, você não conseguir alugar para mais ninguém. E o outro é 5%, muitas vezes porque ele está só metade ocupado, mas com o mercado melhorando, ele vai ocupar inteiro, aquilo lá pode dobrar. Então, é fundamental avaliar pelo tipo de imóvel, a qualidade de cada um deles e tomar essa decisão. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, fundo imobiliário é isento de imposto de renda e de dor de cabeça. É verdade. A pessoa física não tem nenhuma das duas coisas, que eu acho que são as duas coisas que a gente mais tenta fugir. É verdade. Perrone, tem aqui agora a pergunta mais importante do nosso podcast. Perrone, qual é o melhor lugar do mundo para você? Essa pergunta é difícil. Bom, hoje eu vou dizer para você, o melhor lugar do mundo para mim é minha casa, junto com a minha esposa e minhas filhas. Isso é imbatível. É isso aí. Mas tem momentos que o melhor lugar do mundo, em outras épocas, foram diferentes. Eu diria, claro. Na minha vida profissional, fiz uma pós-graduação em Milão, em 1989. Para mim, foi um dos melhores anos da minha vida. Então, para mim, o melhor lugar do mundo naquela época era Milão. E já no Réveillon, eu estava nas Maldivas. Também, para mim, era o melhor lugar do mundo. Né? Nada mal, né? Cada hora com o seu lugar. Né? Muito bom, gente. Perrone, muitíssimo obrigado por É um prazer estar aqui. ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Bia, super obrigado Obrigada também. a você, foi ótimo. Foi muito legal, é com essa qualidade que a gente pretende fazer os nossos podcasts. É lógico que não é sempre que a gente tem um expoente desse de uma empresa com essa grandeza, mas vamos sempre buscar coisas e assuntos com essa relevância para poder cada vez mais disseminar, né, o mercado imobiliário, qual é o pensamento dos grandes investidores, o pensamento daqueles que vêm de fora olhando para o Brasil como uma grande oportunidade, tem paciência, entende que é um país para ter paciência e entende que os frutos são colhidos no momento certo. Né?
Bom, obrigado a todos. Vamos lá, mais um podcast do Banco Imobiliário do Infomoney.